18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí ligado na Mix, o melhor Mix do Brasil, até às 7 da noite. Vamos juntos, hein? Com 18 horas e começa agora, hein? Hoje estamos juntos até às 7, Karime Leão, Cid Soares, Paulo Castro e Emi Luciano e a equipe de jornalismo do 18 horas, juntos com vocês, 100,7. Karime Leão, tudo bem? Buenas noites, senhorita. Boa noite, querido. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos, hein? Começou agora, 18 horas de hoje. Estamos juntos até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid. Cid Soares, como sempre, animadíssimo. Cara, sério, começou o programa hoje. Já estamos no ar. Ele é o Grinch do 18 horas. É, tipo isso, né? É tipo isso mesmo. Eu começo o programa, sério, bicho, eu tô preocupado aqui, porque o computador, ele dá uns pau assim, na hora de começar o programa, some tudo. Você que não sabe mexer, aquela pecinha, né? Aquela pecinha entre a máquina e a cadeira. Tá vendo? Okay. Tem que dar o esporro inicial, mas tudo bem. Nunca, imagina, a gente te ama. Paulo Castro, meu querido, e aí, tudo bem com você? Tá nessa perenga aí também, não, né? Não, isso aí, tira dessa aí, meu tiro amigo. dessa. Tudo bem, Paulo? Não, Karime, Cid, Emi Luciano e ouvintes da Mix. Eu quero explicações hoje durante o programa sobre aquela história que está circulando, hein, doutor Paulo? Tem bolsa de aposta e tudo mais. Quem será o político? Quem será o... Bom, enfim. Que climão, hein? Emi Luciano, a estreia de ontem foi bacana, ontem show. Muito legal. Foi muito legal a estreia do Quiz da Mix ontem. Tivemos 4 ganhadores, foi muito legal. E hoje tem de novo, inclusive, às 19h30 no canal da Mix, no aplicativo Mano. Hoje temos vouchers do Eletroburger, um hambúrguer aí maravilhoso. Eu tenho certeza que a galera vai participar. Sucesso. E olha só, a galera que tá no Mano agora tá concorrendo a ingressos, que tá acompanhando 18 horas, ingressos pro Mirage Park e também para o show do El Chan. Então vai lá, vamos ralar o Chan, meu povo. Ralar o Chan, né? Segura o Chan. Bacana, 6 horas e 2 minutos, hein? Emi Luciano, o que tá rolando aí, Karime? Tem estreia também, né? Pois aí, foi divulgado hoje pela Netflix o trailer do documentário sobre a cantora Taylor Swift. Olha aí. Eu amei o nome, Miss Americana, a cara dela, né? Bom, e o filme aí pretende acompanhar a mudança da artista que passou a ser compositora, intérprete e hoje é uma mulher aí de destaque no mundo da música. Karime, o Cid ainda tá com um problema ali entre ele e o computador ali. E Karime, eu tô doido pra assistir esse documentário porque lançaram um show no ano passado e esse ano vão lançar o documentário, né? O documentário mostra os bastidores da vida pessoal da Taylor e os espectadores vão poder acompanhar seus momentos nos palcos, as controvérsias, as críticas enfrentadas por ela, além da sua decisão de mostrar o lado político e seus segredos de composições musicais. Sempre falando de algum macho, né? Alguma coisa assim. É isso que eu ia falar. As músicas são, né? Ela canta a dor de cotovelo. O que você acha? Eu acho você acha que vai ter mais ali? Ela namora com as pessoas pra terminar e fazer música. Ela ganha todos os prêmios com as músicas. Bacana isso, ela ganha prêmio com isso. Será que vai mostrar as tretas com a Kim Kardashian? Eu vou expor ela. Pois é, porque o álbum... Você tem que prestar atenção no seguinte: se você pegar a história da música que fez sucesso no mundo inteiro, é dor de cotovelo, é lance de cor, não tem jeito, é isso. Então eu tô perdendo a chance de fazer sucesso. Eu acho que eu vou começar a gravar um CD. E quem nos acompanha pelo aplicativo Mano está acompanhando aí o trailer que foi divulgado hoje pela Netflix do documentário da Taylor Swift. Muito bem, olha só. Esse documentário aí é dirigido pela ganhadora, né, do Emmy, que é a Lana Wilson, Miss Americana. Ela vai estrear também no Festival Sundance nos Estados Unidos no dia 23 de janeiro, não é isso? Bacana. E olha, com o público aí de final de semana. De final de semana é ótimo. De final mesmo, Manaus venceu o São Raimundo na abertura do Barezão. É uma grande história que nós temos para contar para você e, logicamente, daqui a pouco vai ter Flamengo e Vasco, não percam. Pois é, e pra quem tá curioso aí, a estreia do Miss Americana com a Taylor Swift estreia dia 31 de janeiro, ok? 5 dias depois do Grammy 2020, no qual a artista concorre a 3 categorias.
Você vai perder, Emily, Luciano? Não, eu vou assistir, eu vou estar na hora que botarem na Netflix. É uma curiosidade, sabe que horas os filmes entram na Netflix, as séries? 5 horas da manhã. Bacana. Nossa! Sim, do dia da estreia. Uma curiosidade. Então pronto, gente, 5 da manhã aí. Vamos conferir. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Boa noite para você que está em 100,7. Juntos no melhor mix até às 7 da noite. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, promotores do Ministério Público Federal vistoriaram este mês o Hospital 28 de Agosto e constataram superlotação na unidade. O Ministério Público Federal recomenda que o governo do estado providencie melhor acolhimento a pacientes da rede pública, de saúde do Amazonas. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Somente este mês, o Ministério Público Federal fez 2 inspeções no Hospital 28 de Agosto. Uma dessas vistorias foi realizada na última sexta-feira para verificar a situação do funcionamento no local. Nessas 2 fiscalizações, foram constatadas superlotação no Hospital 28 de Agosto. Os representantes da saúde do governo do estado foram convidados para acompanhar a segunda visita. De acordo com a procuradora da República, Bruna Menezes, o MPF recomendou que o governo do estado tome providências para melhorar o acolhimento de pacientes na rede pública de saúde. Neste janeiro de 2020, o Ministério Público Federal realizou 2 inspeções no Hospital 28 de Agosto. Em ambas, verificou-se sua superlotação e demandou-se do governo do estado providências para o melhor acolhimento dos pacientes na rede pública de saúde. Especificamente na segunda visita, houve o convite imediato de representantes da Secretaria de Saúde para a definição de ações emergenciais. Delineou-se, assim, um plano de ação que ensejou a movimentação de dezenas de pacientes durante o último final de semana. Ocorre que a demanda pela unidade teve uma crescente no início da semana e gerou nova superlotação. O plano para a contenção da crise no hospital segue em curso e está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal. A fiscalização do Ministério Público no setor de saúde do Amazonas tem sido frequente. Em dezembro do ano passado, a Justiça determinou medidas emergenciais para garantir atendimento no Hospital Francisca Mendes, aqui no Amazonas. A ação do MPF, em parceria com o Ministério Público do Estado e do Ministério Público de Contas, apontou que o funcionamento do hospital de referência no atendimento cardiovascular sofre com a falta de repasses e a falta de contrato definitivo para a administração do hospital. Odineia Araújo para o 18 horas. Bem, o que foi constatado aí pelo Ministério Público Federal é o que a gente sempre aborda aqui no programa 18 horas. O caos na rede pública de saúde se instalou em todas as unidades. É terrível a gente noticiar e a gente entende que quem precisa utilizar a rede pública sofre com as filas para marcar consultas, exames e cirurgia. E esse problema não é de hoje, ok, mas ficou muito pior nos últimos 12 meses e é claro por quê. Atrasos nos pagamentos dos profissionais terceirizados, com a redução dos investimentos e com o aumento da demanda. A matemática não fecha, é simples. Pois é, falta vontade política, para amenizar esse problema. São mais de 30 crianças cardiopatas que perderam a vida só nos últimos 12 meses e ainda tem mais 200 crianças na fila de espera por uma cirurgia. Outros 400 adultos aguardam por procedimento cirúrgico cardiovascular. Temos vários casos constatados de superbactérias e ainda a falta de material básico de proteção. Então, não, tudo isso, os absurdos, tudo isso mostra mesmo que falta o governo colocar a saúde como prioridade, Simples assim. Orçamento tem. São 3 bilhões de reais previstos para a saúde do Amazonas só este ano, entendeu? Então tem. É isso. Agora é fazer uma gestão eficiente e oferecer um serviço de qualidade ao cidadão pagador de impostos, E exigir aí do governo um atendimento digno e respeitoso. Pois é, mas o pior é que o problema da saúde não é só na rede estadual. O Ministério Público do Amazonas investiga Manaus Med por falta de médico, equipamento e exame. Vamos aos detalhes dessa história agora na reportagem de Odineia Araújo. A
investigação determinada pelo Ministério Público do Amazonas é para apurar a falta de médico especialista em endocrinologia pediátrica, falta de exame de angiografia cerebral e de fornecimento de sonda para alimentação por gastrostomia. As denúncias foram feitas por Andriele Matos e Washington dos Santos Pereira Júnior contra o Plano de Saúde Manaus Med, que é o serviço de assistência à saúde dos servidores públicos do município de Manaus. Os 3 processos foram instaurados pela promotora Sheila Andrade dos Santos, da Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa dos direitos do consumidor, o PRODECON. Isso na segunda-feira. Os procedimentos administrativos pedem informações sobre os motivos para a ausência desses serviços. Volto com vocês. A Manaus Med informou que a solicitação de fornecimento do botão de gastronomia já foi solucionado e está averiguando uma clínica credenciada para atendimento de especialista em endocrinologia pediátrica. Inclusive sobre a denúncia aí, né, de negativa de exame de angiografia cerebral, está tentando entrar em contato com o segurado para sanar essa situação. Política. E a aprovação do governo Jair Bolsonaro cresceu de 41% para 47,8% nos últimos 5 meses, segundo pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta quarta-feira. A reprovação do governo teve queda de 53,7% em agosto para 47% em janeiro. 34,5% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Outros 32,1% responderam que o governo é regular e 31% declararam que é ruim ou péssimo. E faltando mais de 2 anos para a disputa, Bolsonaro lidera as intenções de votos. Ele aparece aí com 29,1% das intenções contra 17% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, por sua vez, registrou 3,5% apenas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, apareceu com 2,4% das intenções para 2022. Fernando Haddad, do PT, teve 2,3%. Pois é, a pesquisa foi realizada nos dias 15 a 18 de janeiro deste ano. De acordo com o Instituto, foram realizadas 2.000 entrevistas em 137 municípios de 25 unidades da federação. E a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Cidades. Bom, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sintean, está convocando, a categoria para um ato público contra o pagamento do Vale Alimentação no cartão. O Sintean quer que o vale seja pago no contra-cheque, como vinha sendo feito até o ano passado. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. Insatisfeitos com a medida do governador de transferir o pagamento do Vale Alimentação para cartão, os servidores do Estado vão realizar amanhã um protesto na Secretaria de Administração do Estado, que vai receber uma audiência pública sobre o tema. A presidente do Sintean, Ana Cristina, disse que os principais prejudicados com essa medida de Wilson Lima são os servidores do interior. Prejudica mais de 50% dos trabalhadores em educação que se encontram nos municípios. E ressaltando também que não só os de educação, mais de 50% dos trabalhadores do Estado encontram-se nos municípios e eles não têm como usufruir do Vale Alimentação em cartão, uma vez que os mercados credenciados são poucos e são das grandes redes. Portanto, nós estamos nos contrapondo a isso para não prejudicar o trabalhador e também pedindo explicações, uma vez que o Estado faz uma contenção de despesa e a administradora do cartão não é barata e é preciso que nós estejamos sendo esclarecidos e consultados também a respeito disso. E não para por aí. O início do ano legislativo promete não ser nada tranquilo, já que os servidores públicos prometem fazer um novo ato, dessa vez na Assembleia Legislativa do Estado, durante a leitura da mensagem governamental de 2020, feita por Wilson Lima. O presidente do Movimento Unificado dos Servidores Públicos, Lambert Melo, disse que os servidores vão pedir apoio aos deputados para que as medidas de Wilson Lima sejam desfeitas.
Nós temos aí várias situações, a lei do congelamento dos salários dos servidores, que não permite mais que as datas bases sejam pagas para fazer o reajuste salarial correspondente à inflação, precisa ser revogada. A lei que reajustou a alíquota do Amazonprev de todos os servidores de 11% para 14%, causando um acréscimo nessa alíquota de 3% e, consequentemente, reduzindo o salário líquido de todos os servidores em 3% também. Azaf Augusto para 18 horas. Cidades. E o Detran Amazonas começou hoje uma campanha de conscientização no trânsito com a volta às aulas, né? Essa ação deve alcançar cerca de 50 mil estudantes e pretende conscientizar os pais e alunos sobre o respeito às normas de trânsito. Precisam combater as filas duplas em frente aos estabelecimentos educacionais, que é realmente um dos grandes problemas no trânsito aqui em Manaus com o início do ano letivo. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes e como vai funcionar também essa campanha de conscientização. Nós ainda estamos no mês de janeiro, mas a garotada já está voltando às aulas. Por isso, o Detran Amazonas iniciou hoje a campanha Volta às Aulas, realizando blitz educativas de trânsito em frente às escolas públicas e privadas. Aqui na Avenida Via Láctea, na Morada do Sol, a campanha começou logo cedo, realizando abordagens educativas e chamando a atenção dos papais e alunos para as boas práticas do trânsito e também para os cuidados com a contratação do transporte escolar, que vai levar os seus filhos até as escolas. Conversamos com a especialista em educação para o trânsito do Detran Amazonas, Delnaldina Monteiro, que reforçou que a paz no trânsito é responsabilidade de todos. Temos certeza que promovendo e efetivando a educação para o trânsito, estaremos resgatando o respeito, a cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade de todos os usuários das vias de trânsito. Nós estamos empenhados a reduzir cada vez mais os índices de acidente de trânsito, com o propósito de preservar vidas e, em especial, a de nossas crianças. O papai Carlos Fernandes levou a sua filha à escola e recebeu orientações da equipe de educação para o trânsito. O educador físico falou da importância desse tipo de ação. Como pai de aluno, eu acho muito importante esse tipo de campanha que conscientiza os pais a uma educação no trânsito, além de fluir o trânsito melhor nas proximidades, para a vizinhança e também traz essa educação, esse exemplo para os filhos. A programação segue até a primeira semana de março e acontece nos horários de entrada e saída dos estudantes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, vamos combinar, né, que o trânsito de Manaus é uma loucura, né? A maioria da gente não faz o básico, não consegue dirigir na faixa, né? Olha que tá pintado no chão. Ali no meio. Tá, ali no meio, ali, tá pintadinho, a pessoa comprou a rua, não avisou ninguém, né? Dar seta é algo extraordinário, ninguém dá. Você tem que ser mãe de Ná e prever o que o cidadão vai fazer na tua frente, né? É fato. Tem umas mensagens de WhatsApp bem interessantes. São maravilhosos para isso, né? E tem aí, além da velocidade máxima em perímetro urbano, que é 60 km por hora, tem os muito apressadinhos aí, né? Bom, dar seta eu nem falo nada. Respeitar o pedestre, falar ao celular. São lindos, né, os que falam ao celular, então, né? Dá vontade, nossa. E os que digitam? Parabéns, né? Dá vontade de falar, olha, parabéns pra você, que consciência você tem com o próximo, né? Que noção bacana você tem de trânsito, né? Digitando e falando. Olha, eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário do seguinte. Percebam que nós estamos aí voltando às aulas, o trânsito vai ficar mais tenso. Bem mais. Cara, o que tem de motoqueiro hoje, não é motociclista, não é motoqueiro fazendo entrega de trabalhando, Uber ou sei lá. Ah, sim, corre contra o tempo, são outros Esses caras loucos. são débios menais que largaram no trânsito, meu irmão. Não, sério, é sério isso, cara. É difícil Passou um cara dirigir. por mim hoje, papo sério, eu achei que esse cara fosse cair, bicho. E o problema não é esse, não é ele cair. O problema é ele causar um outro acidente. Cair em cima de alguém, né? Geralmente, tá querendo se matar, se mata, velho. Mas, pô... Mas causa muito acidente, Vai prejudicar outras pessoas, meu irmão. O trânsito não é assim. E a manutenção no carro é importante também, né? Os caras são malucos. Tem que cuidar do carro. Bom, o trânsito é feito por todos nós, né? Nós estamos ali dia a dia. E quanto mais as leis e regras forem respeitadas, né, por nós mesmos que estamos ali, mais teremos aí um trânsito humanizado e um trânsito seguro. 18 horas. Agora a gente faz aqui um alerta, né? Mas é para a previsão de novas chuvas fortes em Manaus, em toda a região. Segundo o INMET, né? INMET. Os detalhes aí com Júlia Gomes.
De acordo com o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, até esta quinta-feira pode voltar a chover forte em Manaus e nos municípios do Amazonas. A previsão de novas chuvas acende um alerta, pois na terça-feira, quando foi emitido o primeiro aviso pelo IMET, estavam previstas pancadas de chuva com volume entre 20 a 50 milímetros, mas o volume de chuva que caiu em Manaus foi de 113,4 milímetros, causando estragos na capital. A Defesa Civil do município registrou 18 ocorrências entre alagações e desabamentos. Segundo a meteorologista Aldineia Brito, do 2º Distrito de Meteorologia, responsável pela previsão da região norte, mesmo sem ter expectativa de acúmulo para o período do alerta emitido nesta quarta-feira, é preciso que a população fique atenta. É uma chuva de risco, mas uma chuva normal, porque existe duas modalidades. O potencial, que é esse nosso, e tem o perigo mesmo. Esse é o perigo potencial e tem o perigo. O perigo é aquele acúmulo muito por destruição, com desabamento, e esse não, só é um neutro ainda. O alerta do IMET traz ainda alguns cuidados que se deve ter, como evitar o mau tempo, observar as alterações nas encostas das áreas de risco e evitar também o uso de aparelhos eletrônicos ligados na tomada. O secretário de Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, alerta ainda para os perigos em relação aos raios, fenômeno comum na região. Tem que tomar algumas providências com relação à situação de raios, não ficar próximo de áreas abertas demais, ou ficar tomando banho de chuva, que às vezes as crianças gostam de ficar brincando na chuva, pode acontecer um acidente com raios. E também aqui na nossa região ela tem um grande número de incidência de raios aqui nas cidades próximo a Manaus. Júlia Gomes para o 18 horas. Também 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 aí na sintonia certa. Mix FM, o melhor mix do Brasil. E agora a previsão do tempo, hein? Para Manaus e região com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo informações do Clima Tempo, a previsão para essa noite aqui em Manaus é o seguinte, viu? A mínima pode chegar a 24 graus e a máxima não deve passar de 31. As chances de chuva são de 80%. Então, à noite, a previsão da noite aí é que tenha pancadas de chuva à noite e durante a madrugada. A umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Nossa. 18 horas. Muito bem, olha só, é lançado no final de novembro, Blinded Lights, né, que é o mais novo single de Weeknd, acaba de ganhar aí um clipe caprichado e garantido em um clima aí que pode ser descrito como veloz e furioso, hein? Pois é, nesse vídeo aí, o cantor, ele tem uma noite muito agitada em Las Vegas, aí você imagina, né? Ele aparece dirigindo um carro em alta velocidade pelas ruas da cidade, depois ele entra num bar, onde é o único cliente que escuta aí uma cantora belíssima, né? E no final ainda tem aquela confusão, ele leva uma surra de 2 grandalhões e deixa o cara todo arrebentado. Uma noite básica em Las Vegas, né? Aquela coisa de filme. Bacana. Mesmo. Pois é, em dezembro um lyrics vídeo da música tinha sido lançado, mas agora vamos lá. Vamos abrir a noite do nosso playlist aí com um videoclipe oficial no aplicativo Mano, você confere, hein? The Weeknd, Blinding Lights. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h26, Mix, o melhor mix do Brasil, The Weeknd, Blinded Lights. Foi mais uma que você conferiu aqui na Mix, o melhor mix do Brasil. 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado julgou por unanimidade que o contrato da consultoria da Giuliani Security e Safety obedeceu todas as questões legais e não houve qualquer irregularidade. É isso, né? O contrato com a empresa do ex-prefeito de Nova York e um dos maiores especialistas em segurança do mundo resultou aí com o programa Guardian 24 Horas e reduziu em 12% o número de crimes violentos durante o governo amazonino Mendes. Vamos conferir com a reportagem de Nathalie Moraes. O
Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade, julgou improcedente a representação do Ministério Público de Contas contra o contrato do governo do Amazonas com a consultoria Rudolph Giuliani. O contrato foi feito na gestão do ex-governador Amazonino Mendes para prestar consultoria à Secretaria de Estado de Segurança Pública na área de inteligência contra o crime organizado. A exemplo do que o dono da empresa Rudolph Giuliani implantou em Nova York. Essa consultoria custou 5,6 milhões de reais e ajudou a reduzir os crimes violentos em todo o Amazonas. Só para você ter uma ideia, segundo os dados divulgados pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Amazonas registrou uma queda de 5,1% nos casos de mortes violentas intencionais no ano de 2018, no comparado com os anos anteriores. Para entender um pouco mais sobre essa redução, conversamos com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, ele que foi coordenador do programa. A assessoria do Dr. Giuliani foi um marco porque ela permitiu que tanto em Medellín como em Nova York nós tivéssemos redução de crimes e essas cidades passaram a ser cidades turísticas. Quem sabe se um dia o governo passar a olhar para frente, a gente não possa ter esse plano finalmente implementado e a gente possa ter a médio e longo prazo uma cidade mais tranquila e com paz para todos nós. Uma realidade bem diferente dos altos índices que já registramos em 2020. Segundo o coronel, a atual situação da segurança pública aqui no Amazonas vem gerando pânico e terror na população. Nós já temos até agora 85 pessoas mortas por crimes violentos. Somente os crimes acontecidos ao dia. Isso é um absurdo. Isso prova que o sistema realmente está falido e que as boas práticas que nós começamos e que não foram continuadas foram deixadas de lado. E isso faz com que a gente tenha um clima hoje de medo na cidade, de terror. Nathalie Moraes para o 18 horas. E para conversar sobre esse contrato com a consultoria internacional da Giuliani Security and Safety, está nos nossos estúdios o coronel Amadeu Soares, que foi secretário de Segurança na época em que o projeto Guardian 24 Horas foi implantado. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, aqui é o programa 18 Horas. Boa noite, Karime, boa noite, Paulo, boa noite, Carlão. Boa noite. Então, coronel, um dos problemas do Brasil é a falta de continuidade de projetos, programas e políticas públicas, né? Nesse caso dessa consultoria, com o ex-prefeito de Nova York, foi mais um exemplo disso, né? Um projeto que se investiu, que seria um projeto que deveria dar um bom resultado a médio, a curto e longo prazo, simplesmente não existe mais. Pois é, primeiramente, fiquei muito contente ao ler a notícia que o Tribunal de Contas julgou regular o contrato, que mostra que o governo que saiu do governador Amazonino Mendes tinha muito cuidado e probidade com o recurso público. A outra questão é que não existe, por parte do atual governo, uma estratégia clara para a segurança pública. E o Guardian, ele estava justamente preparando tudo isso, inclusive com estrutura e com recursos de bancos internacionais que aportariam esses recursos aqui para que a segurança pública fosse de fato estruturada na capital e no interior do estado. E aí tem um ditado velho de caserna que diz o seguinte: quem não trabalha com planejamento só planeja o caos. Então hoje nós estamos vivendo isso. Aquele controle que as autoridades falam que tem, na verdade quem tem o controle hoje são as facções. Eles estão administrando o caos, então, né? Estão, exatamente, administrando o caos e sendo conduzido pelos fatos. Você percebe claramente que as operações são montadas após uma série de crimes, que as providências são tomadas após as coisas acontecerem. E o Estado não pode ficar a reboque do crime, ele tem que se antecipar, porque no meio desse fogo cruzado está o cidadão. Coronel, o que a consultoria apresentou de resultados positivos para o governo do Amazonas à época? Ela fez um amplo diagnóstico, né, da questão da criminalidade na capital, fez um diagnóstico sobre a questão dos crimes transnacionais, os crimes de fronteira, e fez um diagnóstico muito claro para nós sobre o sistema prisional. Então, a partir desse diagnóstico,
a sequência disso tudo seria uma série de providências, implantação de uma série de projetos, de uma estratégia toda desdobrada em planos táticos para que isso fosse implantado. E no meio disso estava a reposição do efetivo que teria que ser feito através de concurso público. Houve tempo hábil para dar início nisso? Não houve, porque o governo foi de um ano e 4 meses. O projeto foi pronto, o projeto foi fechado e entregue. Agora, só falando um ponto aí muito importante, né? É a reposição de efetivo por concurso público. O governo atual já anunciou que não vai fazer concurso público. Qual o impacto direto para a segurança do Estado todo por isso? Então, vamos agora analisar isso de uma forma bem pragmática. Vamos lá. Vocês sabem que em 2019 foi aprovada a reforma da Previdência. Com isso, uma enxurrada de funcionários públicos, e no meio estão os policiais militares e civis, aproveitaram o complemento do seu tempo de serviço e foram embora para casa. Então já havia um déficit muito grande no efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Com a reforma da Previdência, esse déficit ele foi potencializado, ele aumentou cada vez mais. Como não houve concurso público para repor esses efetivos, a situação hoje está muito complicada. E diante do anúncio de que não haverá concurso, a tendência é que as coisas só venham a piorar. Não vai ter efetivo para trabalhar. Não há perspectiva de melhoras para a segurança pública do estado do Amazonas. Coronel, é complicado então a situação, né? Se o projeto tivesse sido continuado na Guardian, o que estaria de diferente na segurança pública hoje aqui no Amazonas? Tudo. Haveriam recursos, diversos projetos para serem implantados na fronteira, aqui na capital do estado, né? A estrutura da segurança pública hoje já está muito complicada. Além de você não ter efetivo, de você não haver um planejamento claro, não haver um plano, uma estratégia que você possa dizer, olha, minha estratégia... Tem inteligência, né? Não só inteligência, mas a prevenção, que é a grande sacada da segurança pública desse modelo brasileiro de polícia, simplesmente isso daí está sendo ignorado. A polícia vive de factoides. Vive apagando incêndio. Enxugando gelo, para ser mais prático. Estratégia, não tem estratégia. Bom, Coronel, e hoje no Amazonas, o Amazonas está enfrentando uma grave crise aí. O senhor falou aí que está uma bagunça geral mesmo. E é uma guerra aberta entre as facções. Só nesses primeiros 20 dias aí deste ano já foram mais de 80 mortes violentas. O governo hoje não tem um plano de contenção dessa violência aí, porque não foi o Guardian. Qual é o plano? Como vai ser? Tem ou não? Então, exatamente por não ter o plano, é que eles estão batendo cabeça aí com a segurança pública. Na contramão, porque nos outros estados a quantidade de crime está diminuindo. E fazendo uma análise técnica aqui, não é falta de recurso, porque o estado arrecadou em excesso. Só posso crer que é incapacidade técnica, porque não tem justificativa para nós estarmos nessa situação. E você percebe que em 2018 houve redução dessa criminalidade. Se tivessem dado pelo menos sequência ao que estava sendo feito, poderia seguir essa escalada de redução da violência. Mas, sinceramente, hoje não há na capital e nem no interior a chamada sensação de segurança, que é aquilo que o cidadão se sente seguro, então ele sente a vontade para sair à rua, para ir a uma praça, para fazer algum problema. Na Zona Norte e na Zona Leste, a população já não sai mais com telefone celular, porque os roubos e os assaltos já são com hora marcada e à luz do dia. Coronel, o que é um escárnio com a cara da segurança pública. Não é nem a sensação, não há mesmo, né? Nós temos números, né? Estamos na contramão do país, é o estado que aumentou a violência, enquanto que todas as outras capitais diminuiu. Agora, onde é que a polícia falha? Ou é nessa parte da estratégia, na repressão, ou na inteligência, ou em todos? Para mim, é no comando e na gestão. Porque quando eu vejo um final de semana que você tem lá 35, 40 mortes, 3 vezes mais do que o comum, do que o normal. E aí eu deixo passar tudo isso e eu entro com uma operação numa segunda-feira, só pode estar brincando com a nossa cara. Depois que os caras tocam o horror na cidade, é que a polícia vai dizer, olha, agora eu tô aqui... Segunda-feira às 8 da manhã às 8 da manhã. Domingo à noite não existe. Não existe. Não existiu nem domingo à noite, nem sábado à noite, nem sexta à noite. E quando houve, estava no lugar e na hora errada.
Porque hoje, com as ferramentas estatísticas que nós temos dentro do sistema de segurança, você tem como ter com precisão as áreas chamadas... Exatamente, zona quente, onde há maior incidência de determinados crimes violentos. E aí você vai concentrar o seu planejamento nesses locais, a priori. E aí você depois vem os eventos, etc, etc, e aí você vai controlando isso de uma forma que os números consigam ficar dentro de um nível aceitável. Falta gestão. Falta gestão, falta comando, e a impressão que dá é que um avião com as turbinas pegando fogo e os pilotos não sabem o que fazer. Bom, no final das contas, a gente consegue já enxergar a população sem nenhum tipo mais de critério, querendo matar todo mundo, pegou ladrão, quer matar, vira essa confusão enorme. É uma dificuldade de entendimento até para as pessoas entenderem esse ponto que nós atingimos. E eu lhe pergunto, quais as dificuldades para desmontar ou acabar com essas facções que mandam hoje nos presídios e já ocupam os bairros com as milícias? Olha, é importante nós termos em mente uma questão. A Colômbia, ela andou perto disso daí. E aí ela foi, parou, se organizou, planejou, investiu e começou a retirar de circulação policial corrupto, os líderes de facções criminosas, e foi reduzindo paulatinamente a violência, e hoje Bogotá está entre as cidades mais seguras da América Latina. Então Manaus não é diferente. Agora, não pode ser conduzido pelos fatos, é não ter planejamento, não ter gestão. Não houve investimento nenhum na segurança pública. Eu vi aqui um dia desses eles mostrando armamento, aquilo foi legado da Força Nacional, do efetivo que nós mandamos para fora do estado. O pagamento que o governo federal nos dá de volta é em forma de equipamento, armamento, etc, etc. Se você for ver, o equipamento de proteção individual, os coletes balísticos, etc, devem estar todos vencidos, porque eu não vi entrega desse equipamento durante o ano inteiro. O coronel Walter Cruz falou isso aqui na outra entrevista, né? Exatamente. Nós recebemos denúncia disso. Existe algum órgão de controle federal que poderia intervir nesse caso, desses policiais que estão diariamente colocando a vida em risco? Não, com equipamento vencido, né? Não estou falando da vocação. Não precisa ser federal, não. O Ministério Público Estadual tem toda a competência para isso. Ele tem o controle externo, ele pode sim, de fato, ir lá e averiguar isso nas unidades policiais, e você vai constatar isso. O pior é o efetivo, que é aquele que você tem que tratar com todo carinho, porque é o cara que tá lá na rua, que tá lá todo dia defendendo todo mundo, quem tá dormindo, quem tá acordado, quem tá trabalhando, quem tá na festa. Esse daí foi tratado como nada. A última prioridade depois do nada. Semana passada anunciaram, vão pagar o auxílio fardamento, mas em 2019 não pagaram o auxílio fardamento. Então, ou seja, você percebe claramente... Vai pagar atrasado ainda. Anunciaram que iam pagar. E o custo disso é muito baixo. O custo disso é muito baixo, é ínfimo, perto do tamanho da arrecadação excessiva que houve em 2019, que beirou aí 22 bilhões e alguma coisa. Coronel, o fato é que nós temos hoje, então, as 3 grandes facções do país atuando aqui no estado, dominando rotas do interior, lavando dinheiro, recrutando jovens como soldados do tráfico. Como é que se resolve um negócio desse agora? Eu diria que hoje nós temos 2 facções atuando no estado, né? Que é uma que tem origem no Rio de Janeiro, e a outra que é a daqui, que é a... Exatamente. Essas 2 estão nas ruas se digladiando, porque você sabe que nós temos aqui no Alto Solimões a nossa tríplice fronteira. E o Brasil, ele tem 2 tríplices fronteiras. A nossa aqui de Tabatinga e a do Paraguai. A do Paraguai é controlada por uma facção paulista. Então você percebe que teve uma fuga lá agora de vários membros que estavam dentro de um presídio do Paraguai, né? E a daqui é controlada pela facção local. Mas essa facção carioca está aí em guerra, tentando tomar o monopólio da entrada de droga que vem do Peru, da Colômbia, né? E da Venezuela. Então, a briga grande é por esse controle. Bom, então, isso tudo são informações da inteligência. E é claro, o senhor sabe, o atual governo, a atual gestão, também tem essas informações de inteligência. O que falta para atuar de uma forma mais efetiva? Botar em prática? Gestão e capacidade técnica e vontade política de fazer. Porque senão fica só enxugando gelo, né?
É aquela palavra que é muito popular, que o pessoal gosta de falar, que é chamado de correr atrás. Quem corre atrás nunca chega. Só chega quem corre na frente. Coronel, tem vários casos que são casos inacreditáveis, né? De famílias que são expulsas de suas casas aí por ordem do traficante, linchamento no interior do estado aí. É muito complicado. Como controlar isso? Porque a população está cada vez mais refém desse processo todo aí, né? Até que ponto? Como? Que já é um caso... prioridade máxima, né? Estado de abandono. Quando você percebe o estado de abandono, o que vem disso aí? É chamado invadida. É o chamado caos. Aí volta aqueles velhos, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, a população querendo fazer justiça com as próprias mãos diante da incapacidade do poder público de garantir a segurança da população. Tem preso que foi tirado da cela, né? Foi linchado em praça pública, quer dizer, tá uma barbárie total. Isso daí a gente só via na Idade Média. Só via, é complicado. Bom, 6h42 em Manaus, estamos aqui conversando, né, com o Coronel Amadeu Soares. Carimilha. Pois é, o fato é que temos aí 3 grandes facções no país, como o senhor explicou pra gente, né, recrutando e monopolizando. Eles estão realmente ditando as leis do Estado, mesmo dentro dos presídios? Isso daí é no país todo. E o Amazonas não é diferente. Só que aqui no Amazonas, o que me preocupa é a moleza que eles estão tendo. Isso daí é inadmissível. Você vê, eu até brincava, bandido tira leite com espuma aqui no meio da nossa cidade, na luz do dia, cometendo crimes, filmando, divulgando em rede social, e você não vê a providência ser tomada. Aí, o cidadão se pergunta, onde está a nossa segurança? Ele passa a desacreditar, de fato, no sistema de segurança pública que deveria estar fazendo o dever de casa e não está fazendo. É uma questão de gestão e não dos homens que estão na ponta, não é isso, Coronel? Os homens que estão na ponta são muito guerreiros, têm seus brios e estão ali defendendo a farda, né, a todo custo, porque se não fosse isso, estaria pior. Sem dúvida, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança do Governo do Amazonas. Suas considerações finais. Nós moramos aqui e torcemos para que as coisas melhorem. Mas, como já dizia aquele chinês que está lá no livro do Sun Tzu, para resolver tem que haver corte de cabeça, senão eu não acredito em nenhuma solução. Com essa equipe que está aí há 1 ano, sem dar respostas, eu não acredito. Muito bem, 6h44 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, o melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, olha só, hein, durante a aparição no Globo de Ouro, hein, no dia 5 deste mês, Taylor Swift, a lindinha, né, deu entrevista à revista Variety, falou sobre a indicação ao prêmio Globo de Ouro na categoria de melhor canção e contou como foi trabalhar na produção do filme Cats. Ela sempre de forma bem humorada, né? Taylor Swift comentou aí que estava muito feliz de ter sido nomeada, adorou trabalhar naquele filme, até que ela disse que era um filme estranho. Cats. Né? Exatamente. E disse que não vai decidir de forma retroativa, né? Se essa foi a melhor realmente experiência ou não. Pôde trabalhar com incríveis dançarinos e artistas que não tem o que falar de melhor. Então Taylor Swift falou muito bem de tudo isso. Pois é, e a música de Taylor que ela gravou para o filme Beautiful Ghosts concorreu ao Globo de Ouro, mas ficou de fora do Oscar. Bom, tudo bem, mas foi uma boa experiência, tá aí a produção, tem gente que amou, tem gente que odiou, tem que assistir, né, pra você realmente saber a sua impressão sobre o filme Cats. Mas sem mais delongas, vamos agora à segunda do playlist da noite, um dos singles de maior sucesso de Taylor Swift, You Need to Calm Down. Playlist 18 horas. Mix 149, o melhor mix do Brasil. Você conferiu aí, né? Taylor Swift, You Need to Calm Down em 100,7. 18 horas. Muito bem, vamos saber agora como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Opa, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento na Cidade Nova, na rotatória do SAMU, nas proximidades do IML e do Hospital Universitário Francisca Mendes. O trânsito no momento tem fluxo intenso no sentido bairro seguindo para a Avenida Camapuã.
E para quem segue no sentido centro na Avenida Noel Nutas, o trânsito no momento tem fluxo bom. Sigo com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Hoje eu tô nessa, Cidão. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, né? Com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, e segundo a informação aqui do Clima Tempo, amanhã não deve chover, viu? Pode ter aí um tempo nublado durante a manhã, o sol com poucas nuvens, mas não deve chover. A mínima pode chegar a 23 graus, a máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Um bom dia para lavar roupa, hein? Opa! Amanhã não vai chover, gente. Opa! Mix. A empresa que ganhou licitação na calada da noite com a Secretaria de Estado da Educação já recebeu nada menos aí que 14 milhões e 800 mil reais pelo contrato. O repórter Azaf Augusto tem as informações. Um levantamento feito no portal da Transparência do Amazonas mostra que em 2019, a empresa Pafil Incorporadora recebeu do governo do estado, via Secretaria de Estado da Educação, mais de 23,5 milhões de reais. Essa empresa é a mesma que ganhou um pregão de mais de 26 milhões de reais, que ocorreu na calada da noite, fora do horário normal de expediente das repartições públicas. Desse valor, a Pafil recebeu cerca de 14,8 milhões de reais. Em novembro do ano passado, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Sinduscom, solicitou ao Tribunal de Contas do Estado a apuração de irregularidades apontadas no contrato da Pafil com a SEDUC para a prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva. Esse contrato de mais de 26 milhões de reais apresenta também, segundo nota do Sinduscom, irregularidades pelo não cumprimento do princípio da transparência com retirada de documentos do sistema e-compras, assim como a execução de serviços em curto espaço de tempo entre a emissão da nota de empenho e a nota fiscal da empresa, sem contabilizar a data da ordem de serviço, demonstrando, assim, uma eficiência invejável ou duvidosa. O Sinduscom informou que atualmente não se manifesta mais sobre o assunto, enquanto aguarda a decisão do TCE. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, muito bem, hoje, né, quarta-feira, dia da gente conferir as estreias da semana no cinema com o nosso comentarista Caio Pimenta. Olá, eu trago agora as novidades nos cinemas de Manaus neste fim de semana. A novidade fica por conta, é claro, de 1917. O drama de guerra do Sam Mendes mostra em longos planos sequências 2 soldados cruzando um campo de batalha na Primeira Guerra Mundial para entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 soldados britânicos. 1917 é o favorito ao Oscar 2020, após vencer o Globo de Ouro e o prêmio do Sindicato dos Produtores. Já para quem gosta de filme de terror, tem 2 opções, e uma delas está indicada ao Oscar. Indicado a melhor direção de fotografia, O Farol traz Robert Pattinson e William Dafoe tomando conta de um farol em uma região isolada e inóspita. É claro que essa convivência por dias não vai dar em coisa boa, e a loucura começa a tomar conta de cada um deles. Já a Possessão de Mary mostra uma família se dando bem mal após comprar um barco amaldiçoado. Não é porque as férias escolares estão chegando ao fim que não tem mais opção para criançada no cinema. A atração da vez é Um Espião Animal. Dublado na versão brasileira pelo Lázaro Ramos, o filme traz a parceria entre um super espião cheio de charme com um cientista totalmente desajeitado. Porém, quando uma experiência dá errado e o agente secreto se torna um pássaro, caberá ao garoto salvar o dia. Para quem curte cinema nacional, tem 3 novas opções, e o destaque fica por conta da homenagem a uma das lendas do samba. Autor de clássicos como Trem das 11 e Saudosa Maloca, Adoniran Barbosa tem a vida e a obra dissecada no documentário dirigido pelo Pedro Serrano.
Já o policial A Divisão bebe na fonte de Tropa de Elite para trazer uma história ambientada na violência do Rio de Janeiro dos anos 90. Por fim, o melhor verão de nossas vidas é repleto de estrelas das redes sociais e do YouTube. A comédia mostra 3 melhores amigas em recuperação na escola, mas que vão fazer de tudo para participar de um festival de música no litoral paulista. O Palestino, O Paraíso Deve Ser Aqui, e o Francês, Feliz Aniversário, completam a lista de estreias. Eu volto na próxima quarta-feira aqui na Mix com mais cinema. Até lá, tchau. 18 horas. Bom, em relação à entrevista que tivemos agora há pouco com o Coronel Amadeu Soares, que foi secretário de Segurança Pública do Amazonas na gestão passada, a Secretaria de Segurança Pública rebate as declarações com números, viu? Em 2019, terminou com redução geral em todos os indicadores de criminalidade. O homicídio, a redução foi de 5,8%, latrocínio de 25% e roubos de 6,5%. Isso para citar alguns números. Dos 7 principais indicadores, em 6 houve redução de casos, uma demonstração dos resultados alcançados pelo trabalho da nova gestão. E o motivo, esse é o motivo exatamente, esses números positivos, segundo a Secretaria de Segurança Pública, pelo qual não foi realizado concurso público para provimento de vagas, uma vez que o governo anterior prometeu realizar ainda em 2017, mas inchou a folha, adiando uma série de medidas para a melhoria da segurança que estão em curso. Uma coisa, a população pode confiar que jamais o governo vai anunciar concurso público sem planejamento. A Secretaria de Segurança vem intensificando as operações, mesmo que com isso incomode os críticos. Bom, e voltamos a ressaltar, né, que o convite continua aberto para que o governo participe aqui do nosso 18 programa. horas. Exatamente, e venha aqui fazer suas considerações a respeito desses assuntos. Tá certo? Tá certo. Agora 6 horas e 56 minutinhos em Manaus, Karime Leão, aquele momento em que nós já começamos a nos despedir, não é isso? Já são os finalmente. Né? Exatamente, Carlão. Vamos aí saber quem são os nossos convidados, não é, Luciano? Isso mesmo, quem vai aí pro show do El Chan é o Igor Santos Siqueira e a Brenda Isabelle, e quem vai brincar muito lá no Mirage Park é a Glaucimara Salles. Daqui a pouquinho o quiz da Mix, hein? 7h30. Não perca. Muito obrigada, gente. Valeu. Agora seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade, julgou que não havia absolutamente nada de errado com o contrato do governo do Amazonas com a consultoria Giuliani Security Safety. Para quem não lembra, foi o contrato da gestão do ex-governador Amazonino Mendes para prestar consultoria na área de inteligência contra o crime organizado. A consultoria de Rodolfo Giuliani ajudou a reduzir os crimes violentos no estado em 2018. Os crimes vinham crescendo desde 2016. O Amazonas teve uma queda de 5,1% nos casos de mortes violentas intencionais em 2018, na comparação com 2017, diz o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A consultoria de Giuliani foi deixada de lado e os crimes violentos voltaram a crescer no Amazonas nos meses de julho e agosto e também setembro de 2019, segundo o monitor da violência. A maioria dos governos não mantém políticas públicas importantes de seus antecessores por pura politicagem. Um péssimo exemplo dos governantes, pois esse tipo de comportamento não permite que políticas públicas importantes tragam resultados a médio e longo prazo. A consultoria de Giuliani foi uma política nova de combate ao crime organizado com inteligência. Deu certo em Nova York, na Colômbia e em vários outros países. Sem ela, o Amazonas retorna ao passado e a criminalidade só aumenta. 18 horas. Tudo bem, 6h58, agora sim, boa noite, Karime, já nos finalmente, Cid, Paulo Castro e Emi Luciano. Boa noite. Boa noite. Um beijo, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, o melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.